Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio noturno e diurno. Aqui é o professor Vitor e vamos dar início agora à semana 4, Equilíbrios Químicos, Reconhecimento de Equilíbrio. Você encontra isso na página 66 do nosso livro, do nosso material. O PET é o PET 5. Equilíbrio Químico, Reconhecimento de Equilíbrio. Então nós vamos ver alguns gráficos para interpretar exatamente o que vem ser isto. Apesar de você olhar assim de cara nesses dois gráficos, você pensa assim, são iguais, mas não. Gráfico de equilíbrio químico tem que prestar muita atenção nos eixos, certo? Esse da esquerda relaciona velocidade com tempo. Esse da direita relaciona concentração com tempo. No primeiro aqui, é importante lermos o que está escrito aqui em cima. A velocidade direta e a inversa se igualam quando o equilíbrio químico é alcançado. É representado por essa letra B que vocês estão vendo aí. O ponto B é o ponto de equilíbrio. E aí a gente vê que as duas curvas se encontram e aí a gente tem a igualdade das velocidades. Estamos falando de velocidade, não estamos falando de concentração das substâncias. Se eu quiser falar de concentração das substâncias, eu vou olhar outro gráfico. Esse jeito de gráfico em que as duas curvas se encontram, considera que o rendimento é de 50%. Lá, e aí sim, por uma coincidência, a concentração dos reagentes é igual ao do produto. Agora, aquele ponto continua sendo um ponto de equilíbrio, porque se os reagentes e os produtos ficaram iguais nesse momento e não está mais mudando, é porque alcançou o equilíbrio. Mas não é obrigatório que as concentrações sejam iguais para que o equilíbrio seja alcançado. Eu posso ter concentrações diferentes, mas o equilíbrio será alcançado. O que importa é que essa linha horizontal ela permaneça constante, ou seja, continue na horizontal. Esses dois gráficos também relacionam concentração. Então, o primeiro falava de velocidade, o segundo de concentração, e esses dois também de concentração. Não foi possível colocar no mesmo slide para vocês verem, mas o que mudou em relação ao segundo é que a concentração do reagente é maior que o produto, ou seja, a curva do reagente, que é essa de cima, ela não chegou a descer suficiente para cruzar ou tocar na do produto. Não tem problema nenhum. É importante perceber que quando isso acontece, quando as duas curvas não se encontram, o rendimento da reação é menor que 50%. Óbvio, eu tinha uma quantidade de reagente e não foi suficiente para formar o produto. Então a reação está com rendimento abaixo de 50%. Já nesse terceiro gráfico, que também está relacionando concentração com tempo, as duas curvas elas se cruzaram e cada um continuou o caminho dela. Nesse caso, nós dizemos que o rendimento da reação é superior a 50%. Vamos entender por quê. Formou muito produto e pouco reagente. Ou seja, praticamente todo o reagente foi consumido, chegando próximo do zero, essa cor verdinha, enquanto a cor vermelha é o produto, aumentou muito. Então, era isso. Não temos mais nada a discutir, a não ser fazer exercício. Questão 1. Universidade Federal, Pernambuco. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção da amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Não balanceada. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Podemos afirmar que as cores A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Então temos que analisar o gráfico, mas antes foi dito que a equação é não balanceada. Então, óbvio, tem que balancear para tirar qualquer conclusão. Temos 2 nitrogênios e na amônia só tem um. Vamos colocar um 2 ali na frente. Temos agora 6 hidrogênios
3 vezes 2, 6 hidrogênios lá de cá. Vou copiar a equação de novo aqui embaixo para a gente vê-la melhor. Amônia gasosa, formando, gerando em equilíbrio 1 mol de N2 gasoso, mais 3 mols de hidrogênio gasoso. Fique de olho nesses coeficientes aqui. O texto diz que parte da amônia. Aqui, a consumo, formação dos produtos N2H2. O texto diz que estamos fazendo a decomposição da amônia. Observando o gráfico, foi colocado 3 unidades aqui. Observe um detalhe, para sempre que você analisar o gráfico, se está vendo o consumo, a curva é decrescente. Se está sendo formado, a curva é crescente. Então ali nós temos, no nosso gráfico inicialmente, 3 curvas, sendo que essa em amarelo agora é decrescente. Então é o que está sendo consumido ali. Logo, essa curva é da amônia. Já sabemos que C é amônia. A ou B é uma das nossas respostas. Agora, essa curva em roxo é crescente e parou em 1. Então estamos falando de quem? Estamos falando do N2, por causa do 1 que está aqui na frente do coeficiente. E essa outra curva, que está subindo mais rapidamente, está indo para o número 3, indo do 0 ao 3, ao 3 ali na frente do H2. Então essa curva é o H2. Observe também que a curva amarela partiu do 2 para o 0, é o que está na frente da amônia. Então, com essas 3 opções, A é a N2, está pela ordem, respectivamente, H2 e NH3. A, B, C, letra B. Questão 2. Observe o gráfico abaixo de uma reação em que o equilíbrio químico é atingido. E no gráfico a gente vê o TE, o tempo para esse equilíbrio. Se nós observarmos o gráfico, ele está relacionado concentração com tempo. Então, por isso que as concentrações de reagentes e produtos se igualaram neste momento. E foi dito aqui que é o tempo de equilíbrio, é o tempo necessário para que reagentes e produtos fiquem em quantidades iguais. Então, nós estamos vendo que a curva que decresce é consumo e a que cresce é formação. Com base nesse gráfico, podemos afirmar que nesse equilíbrio, a concentração de produtos é maior do que os reagentes. Foi dito isso ali? Não. Pelo contrário, foi dito que são iguais. Letra B. A concentração dos reagentes é maior que a do produto. Novamente, errado. Letra C. A concentração dos reagentes e produtos são iguais. Verdadeiro. A reação inversa ocorre com maior intensidade. Muita atenção nisso aqui. No equilíbrio, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Isso. Então a letra D não faz sentido. E também a letra E não faz sentido. Questão 3. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração das espécies químicas em um sistema até chegar à situação de equilíbrio. Quais das afirmativas abaixo indica corretamente a situação de equilíbrio? Na verdade, ficaria melhor esse texto se tivesse escrito, em vez de a situação de equilíbrio, tivesse sido escrito qual das alternativas abaixo indica corretamente o tempo de equilíbrio, que é isso que está sendo diferenciado entre esses gráficos todos aí. Como nós já discutimos, olha lá, todos os gráficos aí estão relacionando concentração em mol por litro e o tempo. Então é importante verificar isso. Agora, a marcação da letra A, a linha que marca o tempo de equilíbrio, está antes do real tempo de equilíbrio, porque sabemos que está em equilíbrio quando a concentração dos reagentes não muda mais. Não tem que ser igual, só não tem que mudar. Mas por que não tem que mudar? Porque a velocidade com que o reagente B vira o produto A é igual à velocidade com que o A vira o B. Então a letra A está errada. Vou pular a letra B. A letra C mostra que ele está marcando o encontro dos dois. Esse encontro é apenas para dizer que os dois coincidiram, estão na mesma concentração. Mas ele continua caindo a curva, significa que o B e o A continuam variando. E quando está em equilíbrio, a concentração de A e B não podem continuar variando, eles têm que ficar constante. Então, por isso que a letra C está errada.
A letra D, vamos falar aqui da letra C antes. Vamos falar aqui da letra C antes. Na letra C, você vê que está havendo uma variação até chegar naquele ponto de equilíbrio. Naquele ponto para frente, a quantidade de A continua fixa e de B também. Não é que a reação parou não, tá, gente? É porque o A está se transformando em B na mesma velocidade que B está se transformando em A. Por isso. Agora, a letra D, você vê que a posição do tempo de equilíbrio foi colocada mais à frente, ou seja, ele está supondo que o equilíbrio vai ocorrer só lá naquele momento. Na verdade, ele já começou a ocorrer um pouquinho antes. Como eu corrigi a pergunta, o tempo de equilíbrio está marcado errado na letra D. Por isso que eu não marcaria a letra D. É isso aí. Questão 4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O gráfico a seguir representa a evolução de um sistema em que uma reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Agora, diferente do gráfico da questão 3, aqui está falando de velocidade e tempo. E aí ele colocou um tempo T1 num ponto qualquer da curva. E pergunta sobre esse tempo. Sobre o tempo T1, nesse gráfico pode-se afirmar que indica uma situação anterior ao equilíbrio. É verdade, pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Não. Vão ser iguais quando alcançar o equilíbrio. Ou quando forem iguais, o equilíbrio aparece. Então você vê, além de tudo, nesse momento as velocidades são diferentes. Item B. O instante no qual o sistema já alcançou equilíbrio. Não. Só vai alcançar equilíbrio quando chegar nesse tempo que eu coloquei de azul aí, chamado tempo de equilíbrio. E eu sei disso é quando a velocidade não muda mais. Letra C. Uma situação na qual a concentração de reagentes e produtos são necessariamente iguais. Se acontecer, não precisa obrigatoriamente ser iguais. Letra D. Uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo, e essa curva dessa inclinação da descida, que eu marquei agora de amarelo, e a velocidade da reação inversa está aumentando. Verdade. Observa lá que eu coloquei uma setinha apontando para cima, realmente ela está aumentando. Então a resposta da nossa questão é a letra D. Letra E. Um instante no qual o produto das concentrações dos reagentes é igual ao produto das concentrações dos produtos. Produto é multiplicação. A multiplicação dos reagentes e produtos são iguais. Não obrigatoriamente. Então está errado também isso aí. Última questão, para terminarmos esse assunto. Questão 5. Universidade Federal de Santa Maria. A amônia é uma matéria-prima básica para a síntese de fertilizantes. A equação que representa a síntese da amônia é N2 mais 3H2, reação direta formando 2NH3, com ΔH negativo de 109,5 kJ. A reação inversa pode ser lida de trás para frente, por isso que ela é inversa. Mas é importante você prestar atenção nesses coeficientes. 1, que eu coloquei ali agora, 3 e 2. A reação direta ela é exotérmica. Esse sinal mostra isso. O que significa ser exotérmica mesmo? Que ocorre liberação de energia em forma de calor. Sob pressão constante de 100 atmosferas, observa-se que, com o aumento da temperatura, o rendimento varia de acordo com o gráfico. Aqui o gráfico está mostrando, de um lado é concentração, outro é temperatura. Quando se aumenta a temperatura, a curva referente à amônia, ela decresce. N2H2 tem aumento durante o processo, quando se aumenta a temperatura.
Com referência a essa reação, é correto afirmar. Letra A. Como a reação direta é exotérmica, é verdade. O aumento da temperatura diminui o rendimento da amônia. Então vamos ver no gráfico. A temperatura está aumentando para a direita e a curva da amônia está o quê? Diminuindo. Então a letra A está correta. Já é a nossa resposta. B. A temperatura não tem influência na formação da amônia. Se um gráfico está mostrando que a variação da amônia depende da temperatura, totalmente errado. Letra C. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio, quer dizer, vai produzir mais um ou outro, no sentido da reação direta. A reação direta é formando mais amônia, olha lá em cima no gráfico. E ela é exotérmica. Se aumenta a temperatura, ele vai para o lado endotérmico. Exotérmico, ele libera calor. Então, a letra C está contraditória. Letra D. Quanto maior a temperatura, menor a quantidade de N2H2 produzida pela reação inversa. Olha lá, se eu aumentar a temperatura, eu vou para o lado inverso. E apontando para que lado? N2H2, para a esquerda. Totalmente errado. Letra E. A diminuição de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação inversa. Bom, se eu diminuir a temperatura, eu estou indo no sentido da amônia. Olha o gráfico. Se a temperatura é apontada para valores menores, 500, 400, 300, 200, a curva da amônia vai ficando cada vez mais alta, o que significa que eu vou produzir menos N2H2. Então a letra E está errada também. É isso aí, meus queridos. Terminamos agora o conteúdo do PET 5. Eu convido vocês com toda a energia a fazer o PET 300 e depois vem o PET 6 e terminamos com o PET 7 ou 8, não sei. Mas que tudo dê certo para todos nós, muita energia para todo mundo. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os alunos do segundo ano. Eu agradeço, então, um abraço a todos vocês. Tá?